Estamos aqui para mais uma aula de Armatiologia. Hoje estaremos falando com os irmãos sobre o pecado e a graça de Deus. Vocês veem que nós temos Deus abençoe. Nós temos essa programação. Eu apresentei para os irmãos lá na primeira aula a origem do mal. Aí nós vimos que a origem do mal se deu em Lúcifer. Segunda aula, nós vimos o pecado entrando no mundo por Adão. Fizemos uma discussão sobre o pecado de Adão. Depois fizemos um contraste entre a teologia que é ensinada por Agostinho e a teologia que é ensinada por Pelágio. Depois eu fiz uma representação com os irmãos, eu representei Pelágio, né? Eu incorporei Pelágio, defendi o ponto de vista dele. E defendendo o ponto de vista dele, vocês viram que ele tinha bastante contundência. Por quê? O pecado e a lei. Foi sobre isso que nós falamos, foi nesse programa. Agora eu vou falar sobre o pecado e a graça. Pecado e a graça, com isso, nós terminamos o nosso trajeto de armatiologia. Bem? A metodologia que nós estamos utilizando é a nível médio. Tá bem? É a nível médio. Essa é a metodologia. A nível básico, teríamos que ficar somente com o livro-texto. A nível médio, nós podemos utilizar o assunto e o livro-texto com apoio. A nível bacharel, não tem nem livro-texto, tem uma vasta bibliografia. Então, nós estamos trabalhando a nível médio. Hoje, nós vamos falar sobre o pecado e a graça. E a primeira pergunta é essa daqui. O que é pecado? O que é pecado? Vamos para o primeiro texto. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3 e o versículo 4. Forma de citação das cartas, tá bem? Você pode falar primeira de João, quando você for fazer a citação do texto bíblico na igreja, primeira de João, porque é uma carta. Não é primeira a João, porque João não está escrevendo para João. É de João. Primeira carta de João. Agora, existe carta do apóstolo Paulo a Filemon. Aí é de Paulo a Filemon. Quando for citar o livro dos reis, você vai falar primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Não é primeira reis, segunda reis. Não é primeira crônica, segunda crônicas. É primeiro dos reis, segundo dos reis, primeiro das crônicas, segundo das crônicas. Primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, primeira aos Tessalonicenses, segunda aos Tessalonicenses. Quando estiver então no artigo feminino, tá bem? Aí é epístola. Se é epístola, primeira. Se for no masculino, primeiro livro. Aí é masculino. Se for a alguém, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito, a Filemon, aos Filipenses. Se for escrito por uma só pessoa, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, e assim por diante. É assim que se faz a citação. Tá bem? Nesse caso aqui, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Quem for ler, deve ler com a voz de trombeta, do alto do Sinai. Primeiro João não. Oi? Não pode ler primeiro João não. É vício, né? É vício. Primeiro João é vício. Está até tão bonitinho, né? Isso. Agora primeiro. Não poderia passar, né? Vamos lá? Quem quer ler? Eu digo, todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Isto, esta é uma versão, tá vendo? Quando vocês pegam assim, versões como essa daí do nosso irmão Alex, o que acontece? Você vai ver qual que é a versão que ele está utilizando. Não, geralmente não é a versão que nós utilizamos. Existe revista e corrigida, revista e atualizada, revisada, existem várias versões de Bíblia. Algum outro irmão tem outra versão? Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aí para o estudante de teologia você tem que ter várias versões para poder chegar a uma melhor compreensão. Portanto, o que é pecado? Pecado é iniquidade. Essa é a fórmula bíblica. Por quê? Existem respostas que são respostas teológicas
E existem respostas que elas são respostas bíblicas. Resposta teológica é aquela que a gente elabora. A gente pega vários textos e a gente chega a uma compreensão, porque é uma resposta teológica. Resposta bíblica é aquela que sai do texto bíblico, diretamente. Aí você não interpreta de jeito nenhum. Na resposta teológica existe uma interpretação do teólogo. Na resposta bíblica não tem interpretação do teólogo, só tem a resposta do apóstolo ou do profeta. Quem escreveu a Bíblia? Ou os profetas ou os apóstolos. Só os dois tipos de pessoas que escreveram. Ou era profeta ou era apóstolo. De acordo com o apóstolo João, o pecado ele é iniquidade. Depois você vai para outros dicionários para saber o que é iniquidade. Iniquidade é a prática do iníquo. O iníquo é aquele que ele desiguala. Por quê? Você tem a equidade. O que é equidade? Equidade, ó, palavra, ó, equidade. Aquele que distribui com justiça, que pratica a justiça, que distribui com igualdade. Isto é equidade. E iniquidade. Iniquidade é aquele que é injusto, que pratica as coisas com desigualdade. No caso, o iníquo é aquele que ele desiguala a lei de Deus. Ele desiguala as coisas. Deus fez alguma coisa de um jeito e ele faz de outra maneira. Deus estabelece de uma forma e ele pratica aquilo que Deus estabeleceu ao contrário. É o injusto. Portanto, toda injustiça é pecado. Todo pecado é iniquidade. O problema é que a iniquidade é um pecado gravíssimo. Ele é um pecado de perversão. Perversão porque você tem aqui, ó, a versão, tá vendo? Ó, que é versão. Perversão é a versão ao contrário. Isso é perversão. Você tem a versão, ó, eu estou apresentando a vocês essa versão de Adão. É a versão divina de Adão. Aí vem a perversão. Perversão é a versão diabólica de Adão. A iniquidade, o problema da iniquidade é este. Ele vai fazer uma perversão na natureza. Uma perversão na criação. Deus fez de uma versão, o pecado vem e perverte. Verte para o outro lado. Verte para o lado negativo, como nós vimos no caso de Lúcifer e vimos no caso de Adão. E de toda a raça também. É o que nós vimos. Já sabemos o que é pecado, então, pela Bíblia. Pecado é iniquidade. E agora? Vem a segunda pergunta. Qual é a consequência desta iniquidade? Será que fica tudo bem? Será que fica tudo legal? Qual é a consequência do pecado? Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18, 4. Consequência. Porque se todo pecado ele é iniquidade. Se Deus não criou o homem iníquo, Deus criou o homem em equidade, em justiça, santidade. Entrou o pecado, perverteu a natureza humana. E agora, tem alguma consequência para isto? Aí nós vamos para uma resposta bíblica. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Forma de citar o livro de Ezequiel é esta mesmo, tá bem? Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Ou você pode dizer no livro de Ezequiel. Ou do profeta ou de Ezequiel. As duas formas podem ser utilizadas. Capítulo 18, versículo 4. Quem ler, leia com a voz altissonante. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ponto. Aí, resposta bíblica, não teológica. De novo, resposta teológica é aquela que a gente trabalha. Resposta bíblica é aquela que o texto trabalha sozinho. E o texto está dizendo claramente que as almas, todas as almas, pertencem a Deus. Todas. Tanto a do Pai quanto a do Filho. Todos. Das crianças e dos adultos. Aí Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que peca. Nós vimos lá na aula de antropologia que o corpo ele acaba sendo vitimado pela alma. Porque a alma ela entra em estado de rebelião contra Deus. Então quando Deus ele vai trazer a consequência do pecado, qual é a consequência do pecado? É a morte. O que nós entendemos lá desde a aula de antropologia? O que é a morte? A morte
ela é o despregamento. Vocês lembram que eu falei? Despregamento da alma, o arrancamento da alma. É Deus fazendo a separação entre alma e corpo, que é algo traumático. Quando Deus fala certamente morrerás, é porque vai acontecer uma tragédia na vida humana, um desgrudamento. Você não foi feito para ser só alma, não foi feito para ser só corpo, você foi feito para ser alma, corpo e espírito. Por isso Deus diz, a consequência do pecado é a morte, e a morte é essa separação, é esse desgrudamento, descolamento, sabe? É um esfolamento. Alguns sinônimos para você perceber aí. Não tem jeito, porque quem é que estabeleceu essa consequência? Deus. Não tem como voltar atrás. Deus não perguntou para Adão o que ele queria que acontecesse com ele. Deus foi direto. No dia que comeres da árvore, certamente morrerás. Então, não foi feita uma pergunta, não foi aberto um fórum, sabe, uma pesquisa. Ele estabeleceu uma sentença. E agora Deus reforça a sentença. Por quê? Adão está lá no princípio. E Ezequiel? Ezequiel ele está por volta do ano 610 a.C. De Adão até Ezequiel, você vai ter um tempo que passou aí de quase 3.000 anos. Quase 3.000 anos. Portanto, Deus reforça a sentença. E não só Deus reforça a sentença. Quando você vem para Romanos, capítulo 3. Vamos lá. Romanos, capítulo 3. Nós não podemos passar a nossa aula de armatologia sem falarmos da carta aos Romanos. Concorda? 3:23. O que está escrito? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora, capítulo 6, versículo 23. Esses versículos os irmãos devem anotar nas suas Bíblias depois, tá? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, invariavelmente. Não tem jeito. Está estabelecido de Gênesis até o livro de Romanos. A alma que pecar, esta morrerá. É a consequência. Mas vocês vão gravando isso aqui, porque o título da nossa aula hoje é o seguinte, ó, a relação entre o pecado, o sacrifício e o perdão. Por enquanto nós temos aqui o que é o pecado e qual é a consequência do pecado. Esse é o ponto. Será que existe alguma forma de nós resgatarmos a nossa alma? Aí você tem que ter a resposta bíblica. Não esqueça, você está sendo um formando em teologia. Pegue a tua Bíblia e faça a anotação. Maneira de se fazer a anotação na Bíblia. Vamos aqui. Maneira de se fazer a anotação na Bíblia. Deixa eu pegar aqui o paninho do bem. Paninho do bem. Você vai pegar lá o seu texto bíblico, tá bem? Está aqui o seu texto bíblico. Pegue aquele objeto chamado régua, tá bem? E você, ó, faz uma marca lá no texto que está sendo citado. Fez uma marca, você vai colocar uma letra. Qual que é a letra? H. Por quê? Armatiologia. Tá bem? Isso aqui é a forma de você manter a tua Bíblia com uma minimoteca. Eu expliquei que minimotecas são técnicas de memorização. A letra H é uma minimoteca. Sempre que você olhar para a tua Bíblia marcada dessa forma, com um quadradinho com a letra H, você sabe que é sobre armatiologia. Você pode colocar a letra P de pecado também. Colocou uma letra aqui em cima, vem aqui no rodapé, coloca a letra aqui, armatiologia, e você vai escrever a respeito do que é este versículo. Está falando de quê esse versículo? Ele está falando sobre, por exemplo, resgate da alma. Aí você escreve aqui embaixo, ó, resgate da alma. Todo o texto que for citado. Esses versículos que eu estou citando para os irmãos aqui está na internet. Eu vou mandar várias vezes para vocês lá no WhatsApp.
será que existe algum resgate pela alma? Porque Deus estabeleceu o que é o pecado, iniquidade é pecado, pecado é iniquidade. Deus estabeleceu a consequência do pecado, a morte. A morte, ela é a separação, é retalhar o cidadão, alma para um lado, corpo para o outro. E alguns ainda dizem que espírito para o outro. Aí não vamos entrar nesse mérito agora, tá bem? Senão a gente não consegue terminar a aula. Agora, será que Deus só estabeleceu só a consequência? Ou Ele estabeleceu também algum resgate pela alma? Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Deuteronômio 19, 21. Agora nós vamos começar aqui a entrar por um campo, meu. Um campo que é assim, brilhante, sabe? É o Evangelho no Velho Testamento, Evangelho no Antigo Testamento. Deus estabeleceu um resgate pela alma. Está escrito em Deuteronômio 19, 21. O que está escrito? O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Aí está o resgate que Deus pede. O resgate que Deus é o resgate da equidade, não é? Da igualdade, da justiça. É olho por olho. Perdeu um olho, devolve um olho. Tirou um dente, devolve um dente. Fez uma queimadura, recebe queimadura. Tirou uma mão, vai perder a sua mão. Tirou um pé, perde um pé também. Isso aqui é o resgate que Deus estabeleceu. É como se Ele quisesse dizer o seguinte: olha, você quer salvar a sua própria alma? Quero sim. Pois bem, você tem que dar a sua alma pelos pecados que você cometeu. É como se Deus quisesse dizer isso aqui. Você quer salvar o teu pé daquele pecado que você cometeu com o teu pé? Você tem que oferecer um pé pelo pé. Você quer salvar-se daqueles pecados que você cometeu pelo teu olho? Você tem que oferecer um olho pelo teu olho. Você tem que oferecer o olho de alguém pelo teu olho. O pé de alguém pelo teu pé. Porque o teu pé você já perdeu. Teu olho você já perdeu. Tua mão você já perdeu. Quem é que usou esta palavra aqui, olho por olho, dente por dente, no Novo Testamento? Jesus de Nazaré. Só que isso passa encoberto aos olhos da maioria das pessoas. Encoberto. Sabe o que é ler a Bíblia e não entender? É ler, estar lá e falar: eu não entendi. Primeira vez que Jesus Cristo ele citou o texto, ele disse: ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Aí ele dá um complemento para nós. Primeira vez que ele citou. Segunda vez que ele citou esse texto aqui de Deuteronômio 19, 21. Só que Jesus não citou literalmente. Citar literalmente é palavra por palavra. A primeira vez ele citou palavra por palavra. Está lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Segunda vez ele citou parafraseando, irmãos. O que é uma paráfrase? É quando você coloca com suas próprias palavras. Você pega o texto lá do jeito que ele está e você transforma ele em outras palavras. Mais ou menos parecido com o texto que o nosso irmão Alex leu aqui. Uma paráfrase, lado a lado. Como que Cristo parafraseou? Ele disse: se o teu olho te escandalizar, ó o resgate pela tua alma, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque é melhor que você entre cego na vida do que tendo as duas vistas serem lançadas no inferno. Se tua mão direita te escandalizar, corta e lança-a para longe de ti. Melhor é que entres maneta na vida eterna do que tendo as duas mãos seres lançados no inferno, ou o teu pé. Jesus ele está citando esse texto aqui. Só que você não consegue fazer o paralelismo sem você fazer o estudo. Jesus está dizendo: vai ter que ser oferecido um resgate pelos pecados que você comete com as tuas mãos, pecado que você comete com os teus olhos, pecado que você comete com os teus pés. Você coloca o teu corpo como um instrumento de iniquidade, instrumento do pecado. E vai ser necessário ser oferecido pelo teu corpo outro corpo. Eu tenho que oferecer pelo teu pé o meu pé, pela tua mão a minha mão, pelo teu olho o meu olho, pelo teu coração o meu coração. Eu tenho que oferecer todas as partes do meu corpo para poder resgatar o teu corpo. Este é o sentido do livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Quando Deus estava dizendo isso, Ele estava anunciando Jesus Cristo, o sacrifício.
o Evangelho. Vocês vão ter que aprender lá um dia a ler o Evangelho no Antigo Testamento. Pode demorar um pouco, os irmãos já podem acelerar aí a corrida se quiserem, mas o Evangelho está lá no Velho Testamento. Está lá. Ele não está da forma como está no Novo. No Novo está revelado. No Antigo ele está escondido. Mas no Novo está revelado, graças ao Espírito de Jesus Cristo, né? Porque se não fosse Ele, nós ficaríamos realmente tapados a vida inteira. Levítico capítulo 24, 20. Levíticos 24, 20. Quem quiser ler, trombeteie. Olha aqui, Jesus Cristo na cruz, irmãos. Nesse versículo, Levíticos 24, 20, Deus está dizendo o que vai acontecer com o resgatador das nossas almas. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado, algum homem, assim se lhe fará. Jesus ficou desfigurado? Ficou ou não ficou desfigurado? Sim. Foi todo arrebentado lá pelos chicotes? Sim. Vocês já assistiram o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Sim. Não conseguiram assistir ainda? Pois bem, assistam. Assistam de novo. Deixem-se chorar, porque aquilo dali era realmente comum com os escravos, tá bem? Se fazia flagelação. Ficou desfigurado. Ficou desfigurado, por quê? Está escrito, como ele tiver desfigurado, como eu desfigurei a algum homem, assim se fará a mim também. Eu tenho que ficar desfigurado. Eu preciso ficar desfigurado para mim ser resgatado. Eu fico desfigurado? Não. Alguém tem que fazer isso por mim. Então Cristo vai ficar desfigurado. Quebradura por quebradura, Cristo vai ficar todo quebrado, quebrantado. Não se quebram os seus ossos, mas que se quebra a sua carne, se quebra, né? Olho por olho. Inclusive, existe uma tradição que o olho do Senhor Jesus ele foi esmagado, né? Uma tradição. Dente por dente. Bateram nele até... A gente não tem ideia, né, irmãos? Não temos ideia. Aqui está o Evangelho. Existe resgate pela tua alma? Sim. Desde que alguém sofra o que você fez. Não é o que você tem que sofrer. É desde que alguém sofra pelo que você fez. O que você fez, o que eu faço, o que o mundo faz, só tem um jeito. Alguém sofrer por isto. Ou nós mesmos. Aí se você mesmo for sofrer por isto, você vai sofrer só pelo teu pecado. E ainda assim, teu pecado, teu sacrifício não tem validade. Porque já está contaminado. A alma que pecar esta, morrerá. Mas qual que é o sacrifício que a lei exige pelo pecado? Levítico capítulo 4, versículo 33. Este aqui é o Evangelho, tá bem, irmãos? O Evangelho está todo escrito no livro de Levíticos, todo, por inteiro. Não tinha como aqueles sacerdotes lá eles se desculparem, tá bom? Por causa que o Evangelho já estava lá, eles sabiam muito bem. Vamos lá, um irmão ou uma irmã? Levíticos 4:33. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto. Ótimo. Aí algumas versões diz degolará, correto? Percebe? Qual que é a oferta então? Qual que é o sacrifício pelo pecador? Tenho que resgatar a alma do Natanael. Para resgatar a alma do Natanael, é necessário que seja então oferecido um sacrifício pela alma do Natanael, que está desfigurado, peca com o olho, peca com a mão, peca com o coração, peca com a mente. E agora? Eu preciso oferecer um sacrifício pelo Natanael ou pelo Rogério. Vamos então fazer o seguinte, Deus vai dizer, vocês vão oferecer um holocausto. Holocausto, irmãos, ó. Holocausto. O que é este holocausto? Este holocausto ele é um sacrifício de um animal que ele era colocado sobre o altar dos sacrifícios. Aqui tem o altar dos sacrifícios. Nesse altar dos sacrifícios tem uma grelha aqui, tá? Ó. Isso aqui é uma grelha, ó. Aqui em cima tem uma grelha, igual uma churrasqueira, tá bem?
Aqui embaixo fica o lugar que se coloca a lenha, nesse altar. Altar dos sacrifícios. Pois bem, nesse altar é necessário que a lenha ela fique queimando o dia inteiro. Ela queima o dia inteiro. Chega a hora de oferecer o holocausto. É oferecido um animal. Esse animal pode ser um bezerro, um cordeiro, uma ovelha. Ele vai ser degolado. Pega o seu animalzinho e degola-se. O pessoal tem que ter mesmo força no muque, né? Segurar o bicho e degolar. O sangue desse animal vai cair numa bacia. Está bem aqui. Recolhe-se o sangue desse animal numa bacia. E ele tem que morrer perto do altar. Depois vai ser todo cortado. Vão pegar e vão cortar ele. Ó, quebradura por quebradura. Ele fica todo cortado. Depois vai colocar esse animal sobre a grelha, aqui em cima. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele precisa ser consumido por inteiro. Por inteiro. As entranhas dele, o sangue dele, todas as partes têm que ser consumidas pelo fogo. É um sacrifício pelo pecado. Não pode deixar nenhuma parte desse animal sem ser queimada. Nenhuma parte desse animal pode ficar sem ser sacrificado. Tudo tem que ser sacrificado. Isto é um holocausto. É um pecado, é um sacrifício que consome por inteiro a vítima do sacrifício. A vítima. Existem outros sacrifícios, onde se oferece só as gorduras. Só aquela parte gordurosa da carne, sabe? Que você fala, delícia de churrasco, né? Existem algumas partes que era só as gorduras. Outros queimava-se outras partes do animal. O holocausto consome por inteiro. Deus está dizendo, para resgatar a alma de uma pessoa, é necessário que seja oferecido um sacrifício por inteiro e que seja consumido por inteiro. Por inteiro. Isso significa por inteiro. Desde o seu nascimento, vida e morte. Por inteiro significa sua alma, seu corpo e seu espírito. Por inteiro significa seu pensamento, suas obras e os seus sentimentos. Por inteiro significa sua vontade, sua inteligência e tudo que ele é. Isso é o sacrifício pelo pecado. Tem que ser uma vítima que ele se entregue por inteiro para poder resgatar a alma do pecador e ter o seu sangue derramado na base do altar. Qual que é o altar, irmãos? Concorda? Aqui está o altar de sacrifícios. O sangue é derramado aqui, desce por aqui, o sangue lava as ruas de Jerusalém e o sangue se esparge para o mundo inteiro. Portanto, aqui está o Evangelho no Antigo Testamento. Precisa acontecer isso. Senão Deus nem olha para o sacrifício. Se não for uma vida que tenha sido consagrada do nascimento, do ventre até o túmulo, que seja imaculado, perfeito, puro, incorruptível, que não tenha nenhuma mancha, não adianta nem subir na cruz. Pode estar na direita ou na esquerda. Pode ter até o nome de Dimas. Não adianta. Precisa ser o que Deus quer. Deus está contando o Evangelho. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Já sabemos o seguinte: existe resgate pela alma? Sim, existe um resgate. É fácil se oferecer o resgate pela alma? Nem um pouco. Êxodo 12, 3. Não é tão fácil assim se oferecer um sacrifício pela alma, como a gente pensa que é, né? Pode ler. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Aqui Deus está estabelecendo, mais uma vez, o filho dele. Só que ainda não sabemos, porque estamos no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento tudo está escondido. Tudo está debaixo de um véu. Sabe aquele véu que Moisés usava? Aquele véu que Moisés usava representa o Velho Testamento, tá?
representa que está escondido. Deus tem mistérios, Deus tem segredos, só que Ele mantém esse segredo guardado, debaixo do véu. Mas o Evangelho já está sendo contado. Está sendo contado lá. Aí, como esse véu está sobre o coração de todos, Deus vai falar, olha o que vai acontecer. Vocês vão ter uma festa. Essa festa é a festa da libertação. Chama-se a festa da Páscoa. Tá? A festa da Páscoa. A festa da Páscoa também é chamada a festa do Pechá. Pular por cima. O que é o Pechá? O que é a Páscoa? Deus está com o povo dele lá no Egito. Vai tirar o povo dele do Egito. Mas antes de tirar o povo do Egito, vocês têm que prestar atenção nessa simbologia que é o Evangelho, tá? Todo o Antigo Testamento é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus, tudo, tá? Quando Deus disse, haja luz, é Jesus. Haja separação entre água de cima e água de baixo, é Jesus. Tudo no Antigo Testamento é Jesus. Agora, você vai ter que pedir a Deus graça para Ele tirar o véu que está nos seus olhos para você enxergar Jesus no Antigo Testamento. Você tem que enxergar Jesus lá em Gideão, em Abraão, José. Precisa começar a enxergar Jesus no Antigo Testamento. Porque Ele está lá. Só que Ele está velado. Está debaixo do véu. Isto é velado, oculto. Deus vai tirar o povo do Egito. Antes de tirar o povo do Egito, Ele pede que seja oferecido sacrifício pela libertação do povo israelita. E o sacrifício é justamente estabelecido um cordeiro. Bem? Cordeiro. Esse cordeiro de 1 ano, sem mancha, nem mácula, não pode ter 2 anos, não pode ter a perninha quebrada, nem a patinha machucada, não pode ser cego de um olho. Tem que ser um cordeirinho perfeito, bem avaliado mesmo, perfeito. E tem que ser de 1 ano só. Este cordeiro, ele vai ser sacrificado no lugar dos primogênitos, irmãos. Ele vai resgatar os primogênitos. Primogênitos. O cordeiro pelos primogênitos. Lá no Egito, o pessoal não oferece sacrifício pelos seus primogênitos. Consequentemente, chega a meia-noite, aí vem o Abaddon. Esse Abaddon aqui, ele volta no Apocalipse, tá? Ele volta com o nome de Apolion. Em português, ele é o destruidor. Esse aqui é o responsável por matar os primogênitos. Ele é o anjo que mata os primogênitos no Egito. O nome dele é o Abaddon. Ele entra no Egito inteiro. E o que é que ele procura? Ele procura o sangue do cordeiro. Por quê? O cordeiro foi oferecido, pegaram o sangue do cordeiro e colocaram aqui nos batentes da porta. Nos batentes. Chegava o Abaddon, tinha o sangue, passava por cima. Tá vendo aqui, ó? Pular por cima, fechar. Páscoa. Pular por cima. Não entrava naquela casa. Ia para a casa seguinte, tinha o sangue do cordeiro, pulava para outra, pulava para outra. Chegou no Egito, não tinha o sangue do cordeiro, entrava aí, ceifava a vida dos primogênitos. Agora, quem é o cordeiro? Cristo. Cristo está sendo sacrificado. Cristo está sendo sacrificado depois que o pessoal saiu do Egito ou antes? Antes. Então você está lendo o Evangelho. Cristo precisa ser sacrificado no mundo, porque o Egito é o mundo. Acompanharam? O Egito é o mundo. Cristo é oferecido no mundo onde está a escravidão, aonde está o pecado, aonde está a idolatria. É lá naquele lugar. Cristo é oferecido aqui, neste mundo, antes de irmos para a Canaã, antes de irmos para a eternidade. É oferecido sacrifício, vem o Abaddon, destrói os primogênitos que não estão salvos, e o povo sai do Egito. Saiu do Egito, por quê? Porque foram protegidos pelo sangue do cordeiro, cordeirinho que foi oferecido. É esse o simbolismo que está aí. Deus estabeleceu um sacrifício específico, irmãos. Não é qualquer sacrifício. Deus, ele é meticuloso, tá? Vou escrever aqui, ó. Meticuloso. O que é uma pessoa meticulosa?
detalhista, que mede centímetro a centímetro, palmo a palmo, milímetro a milímetro. Isso é uma pessoa meticulosa. Deus, ele é meticuloso. Ele quer que seja daquela forma e tem que ser daquela forma, porque de outra forma ele não aceita. É uma conotação meio que maldoso, né? Meticuloso? Tem malicioso, meio que isso. pensar mal, não? Tem esse sentido também, tem o sentido mal. Mas Deus é meticuloso, com certeza. Que alguém meticuloso tá falando que ele é bem não, hein? Mas se falar que eu sou meticuloso, eu até agradeço. Meticuloso. Em algumas coisas eu sou meticuloso. Eu meço bastante, né? Principalmente as minhas palavras, porque se eu não medir as minhas palavras, eu destruo o mundo, eu acho. Né? É difícil, meu. É difícil. Se assim destrói o mundo. Tem que medir o que fala, porque senão você acaba com as pessoas. Né? Bom, Deus, ele é meticuloso, ele é detalhista, ele é perfeccionista, tá bem? Deus é perfeccionista, tem que ser perfeito o Cordeiro, porque está representando o filho dele que virá depois. A Páscoa, ela também salva o povo, ela salva. O que mais? Vamos para Êxodo, capítulo 28, versículo 36. Êxodo 28, 36. Uma irmã quer ler? Não? Por que não? Pode ler. 28, 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela cravarás a maneira de gravuras de selos. Santidade ao Senhor. Pois bem, para resgatar a alma, você tem que ter o sacrifício do cordeiro, e você tem que ter a pessoa que pode fazer o sacrifício. Não é qualquer pessoa que pode fazer o sacrifício. Precisa ser uma pessoa que foi separada por Deus, eleito por Deus, preparado por Deus. Se não for essa pessoa, Deus não recebe o sacrifício também. Porque tudo está apontando para a pessoa eleita. Quem que é o eleito da salvação? Jesus, não tenho nem medo de falar. O eleito da salvação é Jesus. Livro de Efésios, o apóstolo Paulo escreveu assim: nós fomos eleitos no amado. Fomos eleitos, bem? Em Jesus. Portanto, a pessoa que vai representar Jesus Cristo precisa ser um sumo sacerdote. Não é apenas um sacerdote, tá bem? Ele tem que ser um sacerdote sumo. Sumo sacerdote. Esses textos que eu estou dando para vocês, eu estou dando só a referência. Êxodo 28, Levíticos. Só que se você pegar o capítulo inteiro, você vai enriquecer tanto o teu conhecimento sobre Jesus. Sobre Jesus, eu não estou falando sobre o livro de Levíticos ou o livro de Êxodo. O teu conhecimento sobre Jesus, naquela hora que você estiver lendo o capítulo inteiro, você vai falar: olha Jesus aqui, em Êxodo 28, 36. Aqui é só uma porção. Por quê? O contexto, aquilo que está antes, vai dizer: eu separei 2 homens para fazerem a roupa do sacerdote. Aí ele vai dando o paramento que Arão vai receber. Arão, ele vai receber uma estola sacerdotal, que é uma roupa por baixo, uma estola. Ele vai receber calções, e os calções dele, sabe, a cerolona, tem que vir aqui, no tornozelo, tá? Tem que vir aqui. Ele tem que usar um calção que vem do tornozelo, vai subindo, e depois é para tampar as suas partes íntimas mesmo. Por quê? Ele vai subir no altar. Aqui está o altar. Aí ele vai subir no altar, tem alguns degrauzinhos aqui, embora que Deus mandou não fazer degraus justamente para ninguém olhar por debaixo do sacerdote. Não era para olhar, era pecado olhar a nudez do sacerdote. Ele tem que fazer de tudo para cobrir a sua nudez. Por isso Deus proibiu-se fazer degraus. Mesmo assim, quando foi feito o templo de Salomão, ele colocou o altar lá nas alturas e tinha degrau para subir. Ele fez o que Deus não mandou. Degrau, como é que subia? Não era para fazer, era para fazer rente ao chão. Baixo, na altura aqui do sacerdote mesmo. Só que Salomão fez um templo gigantesco e ficou lá em cima. Aí tinha que subir. Não tinha jeito. Desobedeceu Deus, fez do jeito dele, né? O templo lá. Pois bem,
Aí esse sacerdote tem esse calção, tem essa estola, que é uma roupa térmica também, por causa que ele vai suar bastante. Só que depois é colocado uma roupa sobre ele pesadíssima, com vários saiotes. Ele tem uma roupa que pega aqui, ó, nos punhos, a roupa dele. Pega nos punhos, pega no tornozelo e pega aqui, ó, na gargantilha, a roupa dele. Coitado. Feita de linho. Se eu sofri hoje no calor só com isso, coitado dele. E ele tem que oferecer sacrifício, ser o churrasqueiro de Deus. Hein? Eita. No deserto de 42 graus. É mole. Tá bom pra você? Tá não. Calor, terrível. Quer ser escolhido para ser sacerdote? Rapaz, faltou fugindo quase de ser porteiro. Oh, sumo sacerdote. Na sua cabine não quer mais não? É difícil, meu querido. Isso aqui no Brasil, em país tropical. Imagina lá no Oriente, andando pelo deserto. Pois bem, mas o sumo sacerdote foi escolhido por Deus. Ele tem que levar esse paramento todinho. Para ajudar, ele tinha que levar ombreiras. Ele tinha umas ombreiras que ele levava aqui. Nessas ombreiras tinha 6 pedras desse lado, pedras, hein? Pedras. E 6 pedras desse lado, já vai pesando o cidadão. Ainda pegava mais um colete, e no colete que colocava aqui na frente tinha mais 12 pedras. 6 aqui, 12 aqui na frente. Tem que ser um Schwarzenegger, né? Fortão, porque olha, ou roupa pesada, misericórdia. Tem que levar esse paramento. E dentro desse peitoral que tinha aqui, tinha uma bolsa. E na bolsa colocava mais 2 pedras ainda, Urim e Tumim, luz e perfeição. Colocava dentro da bolsa que ficava aqui. E para ajudar o sumo sacerdote, fazia-se um turbante para colocar na cabeça dele, um turbante. Amarrava-se um turbante e ficava todo coberto, ficava só o rostinho assim de fora, as mãos e nada mais. Isso é o sumo sacerdote, hein? Detalhe, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ser gago. E Deus tomou cuidado dizendo, não pode ter testículos fendidos, não podia ser rendido, não podia ser também capado. Tinha que ser um homem perfeito. Cara desse aí. Perfeito. Escuta, foi escolhido o sumo sacerdote, vamos ver se o senhor é perfeito. Tem que ser perfeito, senão está fora. Não pode representar Cristo se você não é perfeito. Tem que ter testículo. Certinho. Ter não, ter certo. Ter certo. Ok? Perfeito. Perfeito. Pois bem, esse aí. Aí colocava-se ainda, tá bem? Uma lâmina, tá? Uma lâmina no turbante dele escrito assim, ó. Santidade ao Senhor. Ou consagrado ao Senhor. O termo certo é santidade ao Senhor. Ele vai carregar a santidade de Deus, ó. Carrega a santidade de Deus no ombro esquerdo, ombro direito, no peito, luz e perfeição, não se mostram as suas vergonhas de forma nenhuma, só se vê o seu rosto. E detalhe, ele não sai do templo. Sumo sacerdote, ele mora dentro do templo. É ali dentro que ele mora, ele não sai do templo. Existe o santo dos santos, existe ali um pátio onde ele mora e em volta existem as tendas de Israel. Aonde mora o sumo sacerdote? Dentro do templo, não pode sair. Porque se ele sair, ele se contamina. Se ele se contaminar, ele perde a unção. É colocado sobre ele a unção. Tudo isso está nesse texto que eu li para vocês aqui, no versículo 36. Este é Cristo, irmãos. Este é Cristo. Ele vai se revestir de carne, não vai? Mas ele vai se revestir de carne por completo, por completo. Você não vai conseguir enxergar nada por baixo das suas vestes, por baixo da sua carne. Nada. Ele assume a perfeição humana. Ele é filho do homem, perfeito, perfeito, perfeito homem. Quando vocês estiverem falando sobre cristologia, não usem o termo 100% homem e 100% Deus, tá bem? Porque é uma figura de linguagem inexata. 100% não quer dizer nada. Use esse termo, plenamente homem, plenamente Deus. Não é 100%, é plenamente homem, plenamente Deus. Pleno homem, pleno Deus. Absoluto homem, absoluto Deus. Não usem o termo 100%, tá bem? Por causa que ele é muito falho. Ele abre margem para um monte de heresias. Cristo está sendo representado pelo sumo sacerdote Arão. Quantos sumos sacerdotes existiam? Um só. Só um. Não haviam 2 sumos sacerdotes. Por isso que é chamado de sumo. Tá vendo? Quando morria um, aí tem que levantar o outro. Aí
vem o filho. É sempre na família, uma dinastia. Mas só fica um mesmo assim. Só sempre um. Sempre um. Mas é o filho primogênito no caso. Filho primogênito, ele assume o lugar do pai que faleceu. Tá bem? Tem que ser naquela família ali. Morreu aquela dinastia, que nem morreu a dinastia de Eli. Morreu a dinastia de Eli, aí vai assumir a dinastia de Samuel. Entendeu? Depois você vai ter a dinastia de Sadoc ou de Zadok. A família dele também morava com ele? A família mora ali, dentro do tabernáculo. Tabernáculo. Eles não podem trabalhar, eles são proibidos de trabalhar. Eles têm que ficar só a serviço do templo. Comendo carne de cordeiro. Só oferecendo sacrifício, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Era muito trabalho, hein? Até tinha o sumo e os sacerdotes também, eles não poderiam sair ou os sacerdotes Os sacerdotes podiam. Os sacerdotes podiam. Esses aí eram os pregadores itinerantes, né? Mas o sumo sacerdote ele tinha que ficar ali, no templo, morando ali. Uma vez sumo sacerdote, ele tinha que ir até morrer. Até morrer. E a morte dele era uma morte especial, porque no ano que morria o sumo sacerdote, todos os criminosos que haviam matado alguém e tinham ido para uma cidade de refúgio, deixa eu explicar para os irmãos aqui. Todos eram perdoados. A morte do sumo sacerdote era uma morte vicária, tá? Era uma morte vicária e uma morte sacrificial também. Aqui estava o Rio Jordão. No Rio Jordão tinha 6 cidades desse lado, 6 cidades desse lado, espalhadas por aqui, ó. Aí quando alguém cometia algum crime sem querer, algum crime de morte, tá? Sem querer, ele podia ir para essa cidade de refúgio aqui, ó. E ele ficava esperando o quê? Que o sumo sacerdote morresse. Quando morria o sumo sacerdote, esse criminoso estava perdoado. Ele podia voltar para a casa dele sem nenhuma culpa. A morte do sumo sacerdote era sacrificial. Por isso que Deus é meticuloso, está muito bem detalhado. Muito bem detalhado. Tudo para apresentar Cristo. Quando Cristo morre, todos nós que somos assassinos, nós vimos na aula passada que quem quebra um mandamento, quebra todos. Quando Cristo morreu, Ele morreu por todos nós que somos assassinos. E que nos refugiamos, esperando a nossa redenção. Cristo morreu, pronto, estamos perdoados. Isso tem que ser entendido à luz do Evangelho, irmãos. O sacerdote já morreu, você está perdoado. Você não pode pecar mais, por causa que o seu pecado já está quitado. Diga. Passa para a classe aí que não é todo pecado, não. É alguns adultérios, isso aí não, está apedrejado. Isso, não, esse pecado aqui da cidade de refúgio é o assassinato. É o assassinato. Muito bem lembrado, obrigado. É só assassinato. Mas o de Jesus é por todo. Então, o de Jesus é por todos, porque é isso que eu expliquei. Quando você não matou, mas você levantou um falso testemunho, então você também matou. Não, eu não matei, matou. Se você quebra um, você quebra todos. Como que a gente sabe, irmãos, que quem quebra um, quebra todos? Eu expliquei lá na aula de Antigo Testamento, vou relembrar para os irmãos que já viram e os que não viram ainda. Os 10 mandamentos, ele foi escrito assim, ó, desse lado aqui, ó, da direita para a esquerda. Ele foi escrito assim, ó. Tá? Ele é um mandamento só. Um mandamento só. Os 10 mandamentos, ele é um mandamento só. É como se Deus dissesse o seguinte, ó. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura. Fica difícil de entender, né? Falando uma coisa grudada na outra. Por isso Deus didaticamente dividiu em 10. Mas é um só. São 10 manifestações de um mandamento só. É como se você fosse escrever sem espaço, sem vírgulas, sem título, sem maiúscula, sem minúscula, uma frase só, igual acontece na Alemanha. Os alemães, eles escrevem uma frase gigantesca. Aí você fala, é uma frase? Não, é uma palavra. Que eles vão emendando uma palavra na outra. A nossa não, está bem dividida, né? Graças a Deus, né? Menos mal, para entender melhor. Portanto, não matei, mas levantei falso testemunho. Estou preso no mesmo mandamento que eu quebrei lá. É o mesmo. Não matar e não furtar é o mesmo mandamento. Só tem divisão didática, mas é o mesmo mandamento. Isso diante de Deus. Para mim não é tão grave assim, não. É muito exagero. Para Deus tá bom. Faz parte do mesmo mandamento. Não honrou pai e mãe. Não guardou o sábado. É a mesma coisa que furtou e matou. Ok?
Sumo sacerdote representa então a única pessoa que pode oferecer o sacrifício do Cordeiro Pascal. É o único que pode oferecer o holocausto. É o único que pode mover a oferta perante o Senhor, porque ele foi consagrado para isto. Ele foi consagrado para isso daí. Como que eu sei? Tem um turbante, no turbante está escrito santidade ao Senhor, ou consagrado ao Senhor. É o nome que está escrito na testa de Jesus Cristo, Santo de Deus. Professor, mas só que antes dele poder entrar, ou não sei como é que funciona, ele tinha que oferecer sacrifício primeiro por ele mesmo, né? Para ele poder oferecer sacrifício para poder perdoar o pecado de outros. Exato. Ele oferecer sacrifício por si próprio, para depois... Porque o sacrifício é mais santo do que o sacerdote. Ele tinha que fazer isso, ele tinha que... Primeiro, as vestes eram consagradas, com óleo santo. Depois ele era consagrado também. Pegava-se o óleo e colocava-se na ponta da orelha do sacerdote, tá? Para consagrá-lo ao Senhor. Alguns sacerdotes pegavam assim a orelha, colocava bem no batente da porta, assim, ó. Aí pegava um sovelo e furava a orelha do sacerdote. Tinha esse ritual também. Era aplicado ao escravo e era aplicado também a alguns sacerdotes. Furar a orelha, tá? Bem no batente da porta, para dizer, é aqui que você está consagrado, é aqui que você mora. Você pertence a essa casa, você não sai mais daqui. Ele era selado assim. Está tudo aí na Bíblia. Tudo na Bíblia. Deus preparando para dizer que o resgate da tua alma não é tão simples assim como a gente acredita que é. Teve todo um cuidado de Deus para que você, quando for alcançado pelo sacrifício de Jesus, você saia do inferno e você vá para o paraíso e nunca mais você volte. O sacrifício tem que ser perfeito para não abrir oportunidade de você pecar. É perfeito para te aperfeiçoar, para te santificar, te justificar, te transformar. Precisa desse exagero. E olha que eu estou usando uma figura de linguagem, exagero. Mas Deus tem que ser exagerado, meticuloso, perfeccionista, cuidadoso, para que não haja uma isca de oportunidade para que você se perca. Não tem jeito de você se perder. Acompanharam bem?